Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Hoje eu precisei andar um pouco de metrô. Eu precisei resolver um problema no cartório, lá no terceiro cartório, que fica ali próximo da Praça da Sé. Eu fui fazer uma coisa que eu não fazia há bastante tempo, que é andar de metrô. E ainda mais nessa linha do lado de cá, Quando andava de metrô era lá para a Zona Leste, na linha vermelha, Então eu conhecia as estações de cor e para cá não conheço nada. Aí eu fui junto com a minha esposa, achando que eu ia ter que descer, fazer baldeação ali na Paraíso, Ela falou, não, só fica direto aqui que você vai sair lá na Praça da Sé. Eu falei, tá bom, legal. Então eu não tinha noção, de direção, no metrô para ir, era uma reta só, eu achando que eu ia ter que parar, pegar no outro sentido. Mas hoje eu aprendi como é que vai para a Praça da Sé de metrô. E quantas vezes nós ficamos perdidos, não temos direção, a gente quer ir para um lugar e não sabemos para onde vai. Eu lembro quando a gente mudou aqui para o Taboão, a gente não sabia a sintonia onde nós estávamos, Depois que a gente foi descobrir que a gente está perto de quase tudo, Do centro, Pinheiros, estamos aqui do lado de Diadema, São Bernardo, aqui já é São Bernardo, Santo André, São Caetano, estamos aqui num lugar muito próximo, de tantas coisas. A gente foi se encontrando. Eu lembro que um dia, eu vindo para cá, eu passei em frente ao zoológico, eu descobri, gente, estou perto do zoológico, não sabia. E quantas vezes a gente vai para algum lugar sem saber onde que é? Eu sou tão bom de direção, gente, que quando eu saio, eu sempre coloco lá, o Waze, o Google Maps, e eu consigo me perder olhando para o Google Maps. Ele está aqui, vira à direita, eu vou direto, e quando eu passo ele já refaz o caminho. Eu fico, perdi, E quantas vezes nós temos problemas de direção? Eu sou da época, Marcão, você também, do guia 4 rodas, não era assim? Tinha que olhar, virar as páginas, você via onde terminava uma, ia lá e encaixava outra, Era legal ver as mulheres olhando o guia 4 rodas, elas faziam assim, olhavam pra cá, assim, A gente mexer. E quantas vezes nós nos perdemos? O bom mesmo é quando você vai com alguém que sabe o caminho, Porque aí você vai seguindo, você vai tranquilo, Você vai lá seguindo, então a pessoa vai te dando instrução. Melhor ainda é quando a pessoa vai dirigindo, Você vai do lado lá, só apreciando a paisagem, curtindo o caminho. Essa passagem que nós vamos ler fala justamente sobre isso, sobre caminhos que nunca percorremos, caminhos que nós andamos e que não conhecemos. Então, diz aqui no texto do livro de Josué, capítulo 3, é o momento que o povo vai atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. E olha só o que diz a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então, a arca era o GPS. Você tinha que olhar para a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus, e quem carregava eram os sacerdotes, eram os levitas. Então, naquela época, como é que você ia para algum canto? Você seguia a arca, O povo de Deus olhava, e para que pudesse ver, tinha que ter uma distância, para que o povo pudesse assimilar. Imagine aquela multidão, quase 1 milhão ou 2 milhões de pessoas andando, como é que iam enxergar? Então ele andava quase 1 quilômetro na frente, para que o povo pudesse ver a direção. Quantas vezes a gente sai andando, não sabe nem para onde vai, e vai tentando se encontrar pelo caminho. E quantas vezes a gente gasta mais, a gente se perde, gasta gasolina, gasta tempo, porque não sabemos para onde ir. E o verso 4 diz assim: mas mantenha uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, e não se aproxime. Deste modo saberão
que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Então eles tinham que ficar de olho na arca, de olho no sacerdote, porque eles iam percorrer um caminho que nunca tinham feito. O caminho que Deus estava levando o povo não era o caminho usual. Desde que Deus tirou eles do Egito, nós vamos ver isso, o Senhor já começa a mudar itinerários. Isso acontece com as nossas vidas também. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para percorrer um caminho que nós nunca passamos. Amém? Curva a sua cabeça um instante. Querido Deus, esta, Senhor, é a Tua palavra. Ó Deus, que ela possa vir ao nosso coração, Senhor, penetrar profundamente em nós. Ó Deus, que nós possamos estar abertos para receber esta palavra, Senhor, e ela encontre em nós uma boa terra, e ela venha germinar e venha dar fruto, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vem tirar todo impedimento, toda distração, ó Deus, tudo aquilo que quer roubar dos teus filhos este momento precioso. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda ação da carne, toda ação das trevas, ó Deus, e que a sua palavra chegue com clareza, Senhor. Ó Deus, que eu possa ser canal, ó Deus, apesar das minhas deficiências e debilidades, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, alcance o coração da Tua igreja, assim como alcançou, ó Deus, e queimou o meu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Desde os tempos mais antigos, o homem sempre desejou saber o futuro. Por isso que as cartomantes, né, os adivinhos, os que dizem ter alguma forma de mostrar qualquer rastro do futuro é tão procurado, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer, as pessoas querem se preparar, as pessoas querem entender o que vai estar lá na frente, achando que desta forma podem se prevenir sobre aquilo que há de vir. Então o homem ele se volta para muitas coisas, tentando saber qual é o seu destino. E o homem se apega a essas coisas. Eu quero saber, tem medo de caminhar no escuro, tem medo do amanhã, do que espera, como é que vai estar a economia, eu vou estar empregado amanhã, eu vou ter saúde, como é que eu vou estar com alguém, eu vou estar sozinho, como será o futuro? Essa incerteza traz inquietação ao coração do homem e nós ficamos querendo saber como será, né, o amanhã, já dizia uma canção. Mas é incerto. Para conhecer, né, aquilo que nos espera, a palavra nos dá alguns norte, algumas diretrizes. A palavra fala sobre a eternidade, a palavra descreve os céus, descreve o que teremos em Deus, descreve que essa terra é passageira, que isso não é para nós, nós somos de uma outra pátria, e com isso, né, o apóstolo Paulo nos desafia a agradecer por tudo, a confiar em Deus, a nos alegrar, olhando para a eternidade, para aquilo que o Senhor nos prometeu, e tentando fazer com que a gente se desconecte um pouco dos anseios por esta vida, porque o caminho que nós percorremos nesta vida é um caminho incerto, é um caminho que nunca atravessamos, e não adianta você querer se inspirar no outro. Não, eu vi por onde o meu irmão foi, ele é mais velho que eu, ele foi na frente, eu vi, e eu tentar imitar. Vai, você arrisca, tenta a mesma profissão que o outro, teve sucesso, não adianta, ele não vai, ele não desenvolve, porque para ele é algo diferente, a proposta é diferente para ele. Alguns se inspiram nos pais e falam, não, eu vou seguir esta carreira, ou eu vou fazer tudo o que o meu pai fez, ele teve sucesso, eu vou ter, e quando se frustram, porque quer pegar o caminho do outro e se encaixar na sua vida. Mas a palavra diz que o Senhor nos leva por um caminho que ele é incerto, ele é desconhecido. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, o que Deus preparou para você é algo que você não viu,
que você não ouviu e que você nem imaginou, é o que Deus preparou. E às vezes nós queremos entender aquilo que Deus preparou para nós, só que nós somos desafiados a confiar em Deus, a confiar e deixar Deus nos conduzir. Quer ver um exemplo? Rogério, por favor, meu filho, fica de pé. Para aqueles que não sabem, né, o Rogério ele tem uma deficiência em sua visão, mas ele tem uma audição excelente. Rogério, você pode, por favor, ir para a sua esquerda? Isso, para a sua esquerda, um pouco mais, isso. Agora caminha para frente, Rogério. Vai um pouquinho para a esquerda. Isso, agora caminha para frente. Isso, pode vir, Rogério, bem assim. Isso, caminha. Muito bem, agora para. Vira aqui para a sua direita. Isso, segue a minha voz, bem-vindo. Pode parar aí, Rogério. Vira para a direita, para a sua direita. Isso, de costa para mim. Isso, agora acena aí para a igreja. Amém? Glória a Deus. Mateus, por favor, conduza o Rogério de volta ao seu lugar. Queridos, para que o Rogério fizesse isso que ele fez agora, sem ter visão, ele teve que confiar em mim. Confiar que eu não estava levando ele de encontro à parede. Mesmo sem ver, ele pôde vir até aqui na frente e acenar para os irmãos, porque ele ouviu a voz que falava com ele, deu atenção e deixou ser guiado. É assim que Deus nos convida para trilhar esse caminho, sem ver, sem saber, apenas confiando nele. Quando Deus chamou Abraão, Deus levou Abraão para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus falou assim: olha, deixa aí a sua terra, deixa aí os seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não disse onde era a terra. Então Abraão ele tinha que olhar, ele tinha que dar passos, parar e falar: e agora, Deus? Continua andando, vou indo. E a atenção de Abraão teve que estar inteiramente em Deus para que ele pudesse caminhar e chegar à terra prometida. Ele tinha que parar muitas vezes, orar, ouvir Deus, pedir direcionamento. E quando ele chegou na terra, Deus fez que ele caminhasse por aquela terra, e ali ele fez altares ao Senhor, e ali ele serviu ao Senhor naquela terra, e a Bíblia diz que ele fez isso como se a terra não fosse dele, como se estivesse em uma terra estranha. Só que Deus já tinha dado aquela terra para Abraão, só que ele viveu como se a terra não fosse dele. E assim que nós temos que viver, porque essa terra não é nossa, a nossa terra é uma outra terra. Então Deus ele precisa ter a nossa confiança. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai tratar disso. Confia em Deus, acredita em Deus, crê em Deus e segue aquilo que Ele está dizendo. Por isso que muitas vezes Deus vai nos levar em direção que vai bagunçar a nossa cabeça. Porque na nossa forma de ver, de pensar, no nosso intelecto, nós vamos dizer, é para a direita, e Deus vai falar, é para a esquerda. Por que Deus vai falar isso? Porque Ele quer que nós confiamos nele. Lá em Êxodo capítulo 13, diz assim, que quando chegou o momento de Israel sair do Egito, Deus não o levou pelo caminho mais curto, não o levou pela terra dos filisteus, mesmo que fosse o caminho mais perto. Antes diz que Deus levou o povo para o deserto. Então Deus direciona o povo por um lugar que eles nunca tinham ido, porque eles falavam assim, não, para ir para Canaã é por aqui, nós saímos e vamos por aqui. Quando alguém vem de lá, os comerciantes, eles fazem esse caminho ao mais perto, e Deus fala, não, mas não é por aí que vocês vão fazer uma curva aqui e vão em direção ao deserto. E não é que o povo obedece, vai. E o povo se dirige ao deserto e começa a entrar no deserto confiando em Deus. Queridos, e para caminhar nesse caminho que Deus nos chamou, é preciso confiar em Deus. Vai ter momentos, e não serão poucos, que você vai olhar e pensar que está perdido. Quem aqui já se sentiu perdido? É tão ruim, né? E quando você está perdido, e aí você olha para o celular e a bateria acaba, e aí não tem GPS. Eu fui para Poços de Caldas com a minha esposa lá na
casa da minha sogra, a gente resolveu encontrar uma capela lá que era um dos lugares turísticos, né? E nós fomos lá encontrar essa capela e era numas ruas de terra. A gente foi e de longe a gente viu, olha, estamos chegando. Aí chegou um lugar que não chegava mais, aí o GPS apagou e a gente não chegava mais nada e não sabia, e a gente teve que vir buscar o caminho de volta. Mas naquele momento você fala, e agora? E se tiver de noite ainda? E se você estiver com a Juliana? E ela começar a falar, a gente está perdido. Ai meu Deus, e agora? Porque a Juliana é assim, quando ela está perdida, ela entra em pânico. Meu Deus, estou perdido. É assim, você entra numa estradinha de terra, começa a afastar. Se passou 1 minuto, ela não viu o carro, ela fala, vamos voltar, porque não tem nada, eu não estou vendo nada, não tem casa aqui. É assim. E quantas vezes nós nos sentimos perdidos? Mas para confiar em Deus, nós precisamos seguir. Porque eu vou te contar uma coisa, você não está perdido. Você só deixou de confiar em Deus. Toda vez que vem o medo, nós deixamos de confiar, nós olhamos para a situação e ela não está do jeito que nós imaginamos que fosse. Mas Deus já disse que você não imaginou o caminho que Ele tem para você. E aí você olha e fala assim, puxa, mas não foi assim, não era a história que eu ouvi. Olha, a pessoa trilhou o mesmo caminho e não era desse jeito. Claro que não, o seu caminho é diferente. Você precisa confiar em Deus. Porque Deus pega um povo e leva pelo caminho mais longo para fazê-lo sofrer? Não, para ensiná-los a confiar nele. Porque diz assim, porque ali eles iam ver a guerra e ficar com medo, mas Deus era o Senhor da guerra. Deus podia ir na frente derrubando os inimigos, eles nem iam ver os inimigos, mas eles não iam confiar em Deus. E aí Deus desvia a rota do povo de Israel e leva eles por um caminho, e agora eles começam a se animar. Deixamos o Egito, estamos caminhando, está lá a coluna de fogo, olha, Moisés vai na frente, e Deus está conosco, nos libertou. Você viu todos os sinais que Ele fez, e o povo feliz, caminhando, andando, e aí de repente eles olham e falam, peraí Deus, mas o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, e agora? Deus colocou o povo de frente ao mar. É fácil criticá-los, né? Ah, mas que povo é esse? Viu tudo lá e agora ficou com medo? Claro, parecia que para eles assim, peraí, Deus está de brincadeira. A gente sabia o caminho, Ele mandou a gente entrar à direita, a gente seguiu e chega aqui, Deus errou o caminho, colocou a gente de frente ao mar. Querido, Deus não erra o caminho. Deus coloca mar na nossa frente. Deus vai colocar na sua frente situações difíceis, que você vai olhar e vai ter que confiar nele, e acreditar que se Deus te trouxe ali, Ele sabe o que está fazendo. Então muitas vezes o seu caminho vai dar de frente para um mar, de frente a uma situação. Você vai falar, Deus, o Senhor fez promessa para mim, e agora eu dei 3 passos e descobri que eu tenho uma doença incurável. Senhor, o Senhor disse que eu ia avançar e ir para lá, e eu dou 3 passos e eu sou mandado embora. Senhor, a minha família entra em causa. O Senhor disse que ia salvar, e o meu filho foi para as drogas, o meu marido foi não sei para onde, e você olha e fala, estou de frente ao mar. Mas se é Deus que está te conduzindo, o mar se abre. Porque o que Deus quer ensinar é você confiar nele. E para confiar em Deus, Ele vai em alguns momentos parecer que está te pregando uma peça. E aí você vai falar, peraí, mas foi Deus que eu ouvi? E aí você precisa realmente confiar na voz que te ouviu. Aquele que fez você se movimentar em uma direção, Ele sabe o que Ele tem preparado para você. Então em algum momento Ele vai provar a sua fé. Porque depois que você atravessar o mar, você vai olhar e falar assim, poxa Deus, o Senhor estava certo. Como é que eu pude duvidar do Senhor? Então nesse caminho nós somos desafiados a olhar para Ele e confiar em Deus. Deus vai te desafiar, por isso que muitas vezes você vai encontrar barreira. Claro, a barreira faz parte do nosso aperfeiçoamento. Você tem que olhar para a barreira e falar assim, barreira, você está aí, mas eu sei que Deus vai dar um jeito em você, porque Deus me trouxe por esse caminho. Então aquilo que parece ser impossível de atravessar, e quando você vê gigantes grandões assim, você vai olhar para ele, você vai cair, rapaz, você vai sair, porque Deus me trouxe. O Salmo diz o quê? Que os montes saltavam da presença do povo quando Israel passava. Por quê?
Senhor do mar, Deus é dono de tudo, Ele só quer que você confie nele. Por isso Deus te desafia a confiar na caminhada, você ir na direção dele. Nós podemos dizer que Davi percorreu um caminho que ninguém tinha passado. Foram 40 dias o gigante afrontando o povo e ninguém descia, sabe por quê? Porque até então ninguém tinha vencido os gigantes. Jesus, aleluia. Em batalhas os gigantes venciam. Por isso que quando Davi se apresenta, Saul olha para ele e fala assim: não, menino, você é um garoto, aquele lá, ele é um guerreiro, ele é experimentado na guerra, olha a armadura dele, você não viu? Eu não encontro nenhum outro personagem na Bíblia que tem tanta descrição quanto Golias. Foram 40 dias, ele sabia o peso do capacete, o tamanho da armadura, da caneleira, está tudo lá, as medidas e os pesos, porque eles ficaram impressionados. Era um caminho que ninguém tinha atravessado. Mas Davi não estava preocupado com o caminho, ele estava preocupado com quem estava conduzindo ele. Por isso que quando o gigante fala assim: olha, hoje mesmo, né, eu vou e amaldiçoa ele lá em nome dos seus deuses, e fala que vai matar Davi. Davi fala assim: olha, você vem comigo com vara, com escudo, com um monte de parafernália assim, mas eu vou contigo só com uma coisa, a única coisa que eu preciso, eu vou a ti em nome do Senhor desta guerra, o nome do Deus de Israel, eu vou a ti só porque ele está aí, ele está conduzindo, e ele disse que eu vou passar, eu vou passar. Amém, Jesus, aleluia. Agora é interessante, né? Depois que Davi mata o gigante, aí nasce um exército de matadores de gigantes. A Bíblia relata, né, que não sei quem foi lá e matou o gigante, o outro foi lá só com um cajado e matou o gigante, e o outro pegou a vara e matou o gigante, e aí começa a matar gigante, porque Davi passou. Aquele caminho de matar gigante já não era mais mistério. As pessoas começam a ter fé. Diz que tudo é impossível até que alguém faça. Quando alguém fez, não é mais impossível. Agora fizeram, né? Não são assim os recordes, parece que nunca serão quebrados. Daqui a pouco vai alguém lá, passa e vai de novo, e toda Olimpíada, né, tem quebra de recordes, superado. Até que alguém faça, daí para frente não é mais impossível. Aleluia. Nós queremos saber o futuro, queremos entender como é a nossa caminhada. Eu sinto em informá-los que você nunca saberá exatamente o que Deus tem para você à frente. Você vai ser convidado a fazer como o Rogério fez: seguir a voz, ouvir o Senhor, e Ele vai te levar por caminhos que você vai dizer: Senhor, é por aí mesmo, Senhor. Como que é, Deus? Olha, eu estou apertado, eu não tenho recurso aqui, e o Senhor está mandando eu pegar um pouquinho que eu tenho e entregar? Espera aí, Deus, eu só tenho isso, e eu vou fazer um caminho que você nunca percorreu. Não foi assim com a viúva, que estava lá em Serepta? Ah, eu só tenho aqui um pouquinho, eu vou fazer um bolinho para mim, para o meu filho, e vamos morrer. Aí o profeta Elias insiste, fala assim: beleza, já entendi, mas faz primeiro para mim. Ela teve que fazer para ele, entregar, mas toda vez que ela ia lá, a farinha não acabava, o azeite não secava, porque Deus estava levando ela por um caminho que ela nunca tinha percorrido. Não foi assim com Naamã, o sírio, que veio para Israel para ser curado da lepra, e ele traçou o caminho, ele já sabia, na sua mente ele falou assim: quando eu chegar lá, o profeta vai sair, ele vai invocar o seu Deus, e vai colocar as mãos sobre as minhas feridas, e eu vou ser curado. Estava na cabeça de Naamã, mas Deus queria levar Naamã por um caminho que ele nunca tinha andado, não tinha imaginado, não tinha pensado, e quando chega o profeta nem sai. Manda lá o servo dele me dar um recado: olha, vai lá e se lava 7 vezes no Jordão. E Naamã sabe o que fez? Falou: aqui no Jordão nada, lá de onde eu vim, na Síria, lá tem tantos rios melhores, né, e mais puros do que esse Jordão. E aí Simeão, o servo, fala assim: peraí, Senhor, mas é uma coisa tão simples, né? Se fosse uma coisa difícil, você não faria? Como é uma coisa fácil, às vezes é fácil, mas não é do jeito que você imaginou. Mas na nossa mente, nós ficamos frustrados, porque a nossa expectativa mudou. Mas Deus te convida a confiar.
E vai lá Naamã, e não foi no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro, né? Quem sabe aos poucos vai saindo, não, foi só no sétimo, quando ele mergulha as 7ª vez, diz que ele sai com a sua pele como de uma criança, totalmente limpo. Glória a Deus, aleluia. E aí ele creu, e aí ele confiou. Naamã ficou tão apaixonado por Deus, que ele se tornou, ele se converteu ao Senhor, e como ele ia voltar para a sua terra, e naquela época eles acreditavam que os deuses eram territoriais, né? O que ele fez? Ele enche a sua carroça de terra, fala, eu posso levar a terra daqui? Ele leva aquela terra e colocou lá para ele se ajoelhar diante de Deus. Porque quando Deus fizer você passar o obstáculo, quando Deus fizer você atravessar isso que está na sua frente, o seu coração vai se converter cada vez mais a Ele. Cada vez que nós confiamos, nós experimentamos aquilo que Deus tem para nós. Olha o que diz Provérbios 20, 24: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois entenderá o homem o seu caminho? É por isso que você fica confuso. Porque é Deus que está conduzindo. Eu disse, que caminho é esse, gente? Onde foi que eu entrei? Eu lembro que a paisagem não era essa. A última vez que eu passei não tinha aquela árvore. Meu Deus, eu estou perdido. Não, você não está perdido. Você só está sendo conduzido pelaquele que sabe o caminho. Então, você não precisa saber o caminho. Você só precisa seguir. Não é assim? É verdade. Quando alguém sabe, você vai lá só seguindo. Não pode perder a lanterninha. Esses dias eu estava seguindo o Israel, né? Ele falou assim, nós vamos aqui, eu vou te mostrar onde tem um lava rápido ali para lavar o seu carro. Aí eu fui, atrás dele. Chegou ali embaixo numa bifurcação, né? Eu olhei para o lado, quando eu olhei para frente, eu continuei seguindo Israel, depois eu olhei, não era Israel, o carro dele não é esse. Entrou um outro carro na frente da mesma cor, eu fui seguindo, fui embora. Perdi. Daqui a pouco ele me liga, pastor, você virou para o lado errado. Eu falei, é mesmo, meu filho, estou voltando aí. Se a gente tirar os olhos, perder a direção, aí daqui a pouco a gente está seguindo outro mestre, outro Senhor. Por isso que o mais importante não é saber o caminho, é saber reconhecer a voz do mestre. Por isso que Jesus disse assim, as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, porque é a voz que vai nos conduzir no meio do deserto. Nós somos desafiados a crer e a confiar inteiramente no Senhor, acreditar que Ele nos guiará e descansar no Senhor. Nós somos desafiados a descansar no Senhor. Olha o que Pedro diz na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando. Então nós pegamos toda essa aflição, esse medo, esse desespero e colocamos sobre Ele. Falamos, não, a responsabilidade é dele, é Ele que está conduzindo, Ele sabe por onde nos leva. Glória a Deus, aleluia. João, o Evangelho, capítulo 14, verso 1, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não dá para seguir nesse caminho sem crer nele, sem confiar nele, senão nós vamos ficar sobrecarregados. O contrário daquilo que Jesus nos chamou, dizendo assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer tirar a sua preocupação, quer que você confie nele, saiba que na hora certa Ele vai prover, no momento certo Ele abre a porta, no momento certo Ele fecha a porta também, no momento certo Deus dá a provisão, no momento certo Deus interfere, Ele age no momento certo. O caminho mais desconhecido a ser trilhado, todos os homens desde Adão entravam e paravam nesta barreira. Desde a queda no Éden, os seus descendentes têm enfrentado este inimigo cruel e implacável. Por cerca de 4.000 anos ninguém podia vencer. O nome desse inimigo era a morte. Mas surgiu um novo campeão, Jesus Cristo, Filho do Deus eterno. Ele trilhou um caminho que nunca antes havia percorrido e ele venceu a morte. Isto é, o Cristo que devia padecer e sendo o primeiro
mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Diz lá em Atos 26, 23. Jesus tinha que percorrer o caminho e agora Ele é a luz e Ele mesmo se torna o caminho. Não foi Ele que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Às vezes nós queremos entender o caminho como se fosse um trajeto que nós aprendemos, mas o caminho é uma pessoa. Nós temos que olhar e entender quem é a pessoa, e entender como é a sua voz, qual é as suas características. Nós olhamos para Jesus. Quando você olha para Jesus, você está olhando para o caminho. Quando você está aprendendo sobre Jesus, você está aprendendo sobre o caminho. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O nosso Senhor, Ele venceu, Ele trilhou o caminho, e diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém?